Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 2 de maio. Agora na Espanha, 20 horas e 29 minutos. No Brasil, 15 e 29 da tarde. A BTC está volátil, apesar dessa queda, já que está caindo menos 0,74 pela métrica da TradingView, já que o S&P está desabando menos 1,37, Nasdaq caindo menos 1%, e aí acaba refletindo no mundo cripto. Mas o fato é que, apesar dessa queda, e na minha leitura, em condições normais de temperatura e pressão, com essa hecatombe que está varrendo o mercado financeiro tradicional, a BTC até que está se comportando relativamente bem. A gente está com candle comprador ainda aqui no diário. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente estava promovendo aquele retorno. Deixa eu despoluir aqui. A gente estava promovendo aquele retorno em direção ao patamar de virada da VWAP mensal ali em 41.500. Agora a banda ficou bem estreitinha, porque a gente ainda está desenhando a banda de maio, mas esse patamar de virada ainda está na memória. Pode ser que a gente busque, tipo aqui, ó, quando virou de março para abril, formou-se um degrau aqui, mas rapidamente o preço busca na memória dele o patamar anterior. Vamos ver como vai se comportar, se a gente vai promover uma acumulação aqui para depois começar a desenhar uma banda de VWAP para cima ou para baixo. Vamos ver como vai se comportar. Eu acho que a gente deve testar aqui o patamar de virada anterior em 41.600 para depois começar a desenhar uma banda respeitando essa tendência que a gente está promovendo desde a banda de fevereiro, que esse movimento aqui acabou arrefecendo. Ó. As uppers aqui da banda começaram a testar os quadrantes mais tópicos, né? É inegável que o quadrante, a banda superior aqui da banda de abril, forçou os quadrantes mais tópicos em relação à banda de fevereiro, por exemplo. Então, nitidamente, a gente está começando a ver um arrefecimento, a escadinha, né? Impondo a upper aqui em direção aos quadrantes mais abaixo, está arrefecendo. A gente está vendo aqui nitidamente um movimento de retorno para os quadrantes mais tópicos. Pode ser que isso aqui no final vire uma xícara, aí vai faltar a alça para caracterizar de um modo geral um padrão alcista. Por enquanto a gente só está desenhando, não dá para confirmar nada. O gráfico tá feio, também ficou feio no semanal, mas a gente segue respeitando o nosso grande retângulo acumulacional, em que pese o corpo real desse candle ter ficado para fora, tá respeitando a penúltima lower da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica da BTC. Temporalmente, o fato é que esse retângulo está ficando um pouco mais extenso que os anteriores, mas tudo tem a ver com todo esse imbróglio geopolítico que, na minha leitura, só está turbinando essa mega acumulação da BTC. Gente, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. O mundo realmente não vai ser o mesmo. O Warren Buffett, ele está indo às compras. Vocês veem que ele comprou 11,4% da HP agora no mês de abril. Ele comprou 9,5% da Activision Blizzard, que está sendo negociada para ser vendida para a Microsoft. Ele está indo às compras. O CEO da BlackRock, a maior gestora de recursos do planeta, que gere algo em torno de 10 trilhões de dólares, o que supera 99,9% dos PIBs do planeta, só não supera o PIB norte-americano e o PIB chinês. O fato é que ele enviou uma carta aos colaboradores, clientes e instituições financeiras parceiras, dizendo que essa guerra russa-ucraniana pôs fim à globalização e o mundo tal qual nós conhecíamos. Ele diz que o conflito não apenas derrubou a atual ordem mundial, que estava em vigor desde o fim da Guerra Fria, na década de 90, mas também exacerbou uma polarização e um comportamento extremista na sociedade atual. E ele acaba concluindo que nesse ambiente em que vai se criar um vácuo de poder, não só geopolítico, mas também financeiro, as criptomoedas terão o seu lugar ao sol. Lembrando que o poder político, financeiro não admite vácuo, vai ser imediatamente preenchido.
todo esse discurso hawkish do Federal Reserve, talvez, e essa postura de aumentar o aperto quantitativo, acabar com essa mega expansão do balanço patrimonial do Fed e o endurecimento com o aumento das taxas de juros, pode não redundar em nada, já que a China vai recrudescendo ainda mais o seu lockdown sem razões sanitárias aparentes. Obviamente, a China está ajudando a alimentar essa mega crise de hiperinflação que pode encontrar dentro de uma postura hawkish do Fed uma postura inócua em relação à capacidade de combater a inflação diante da brutalidade do colapso da cadeia de suprimentos. Gente, vocês podem ter certeza que tudo isso que já está acontecendo, a Nasdaq já teve drenada dela algo em torno de 6 trilhões. E vocês vejam que o mundo cripto está se comportando relativamente bem em relação a essa hecatombe do mercado financeiro tradicional. Mas vocês podem ter certeza que, independentemente de quão dura seja esse discurso do Fed, independentemente desse caráter hawkish que o Fed está imprimindo, o fato é que até agora houve apenas um aumento de 0,25 nas taxas básicas de juros norte-americanas, e está sendo propalado ou aventado que isso pode aumentar para 0,5 no próximo aumento ou para 0,75, mas o fato é que com 0,25 já foi o suficiente para determinar uma contração econômica anualizada de menos 1,4% no PIB e menos 22% de queda na Nasdaq. Então, quanto mais o Fed se estende temporalmente nesse discurso hawkish e nessa conduta hawkish, maior fica esse problema. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é que o Fed, ele, sem ultimar esses aumentos propalados, ele já está com um mega bode na sala, os Estados Unidos já estão à beira de um abismo recessivo bizarro, eles não vão ter muita saída. Eu ouso afirmar para vocês que a inflação nos Estados Unidos vai ser um novo normal. Tem um artigo muito interessante na Zero Hedge sobre isso, que esse discurso do Fed não tem como se sustentar em condutas efetivas na prática. A maior prova disso é que tem muita coisa acontecendo. Por que o Warren Buffett está fugindo do dólar e comprando tudo que aparece na frente dele? Porque ninguém quer ficar dolarizado numa economia que está prestes a ruir. É óbvio que esses mega gestores, não só o Buffett, que é o gestor da Berkshire Hathaway, que é a sua empresa, o Larry Fink, que gere 10 trilhões de dólares, eles estão com um discurso no sentido de que o reset financeiro vai ser muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E num cenário desse, o próprio CEO da BlackRock, a maior gestora de fundos do planeta, avisa que as criptos terão seu lugar ao sol. E diante de uma mega turbulência dessa, a BTC ainda vem respeitando aqui a penúltima lower dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. A hora que o Banco Central norte-americano, escutem o que eu estou falando, assumir de vez que a inflação é o novo normal nos Estados Unidos e parar com esse mimimi hawkish, que não vai adiantar absolutamente nada aumentar as taxas para 3, 4 ou 5, já que a taxa real negativada continua na ordem de menos 6% ao ano, já que a inflação come 8,5%, o sujeito recebe 2,5% de taxa básica de rendimento, ele perde na prática mais de 6%. E agora, com os chineses botando esse mega bode na sala, colapsando a cadeia de suprimentos e alimentando essa crise hiperinflacionária nos Estados Unidos, não tem saída. Os Estados Unidos vão latinizar a sua economia e conviver com a inflação. O Brasil conviveu com inflação de mais de 2 dígitos por mais de uma década. Por que os Estados Unidos também não podem conviver com inflação de 2 dígitos para sempre a partir de agora? Fica para reflexão de vocês. E outra, por que um sujeito igual o Warren Buffett, que tem um faro completamente sofisticado, aquilo é uma águia
tá comprando tudo que vê pela frente. Nunca a Berkshire Hathaway comprou tanta coisa em tão pouco tempo. É óbvio que ninguém quer ficar dolarizado, sabendo que o dólar está sendo destronado da sua condição de reserva cambial global. E é muito melhor ficar posicionado em ações da HP. É muito melhor ficar posicionado em Activision Blizzard, como ele já comprou semana passada. Em abril ele comprou 11%, 11,4% da HP, do que ficar dolarizado. E quem tá no mundo cripto é uma insanidade desembarcar do mundo cripto. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Algumas altcoins dando pontos de entrada homéricos para quem vem comprando e suportando esses prejuízos. Eu tenho feito preço médio. Cada um tem que fazer a avaliação pessoal e saber até onde pode ficar aportando, porque na minha leitura não tem mais para onde cair. Isso aqui já vai dar um pump espasmódico que vai levar a BTC rapidamente em direção a 100 mil dólares. Não vai ser uma pernada linear, vai ter intercorrências. Cavaleiros do Apocalipse vão reclamar no meio do caminho dessas intercorrências. Quando bater em 70, de 70 cair para 60, cavaleiros vão dizer que é inverno cripto, mas quando eles perceberem, tomam uma invertida, a BTC já está em 100. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.